A pergunta que eu quero fazer sinceramente é o seguinte: tu é um cara viajado pelo Brasil, pelo mundo todo aí, vai a Davos. Quando tu volta a Pelotas, hoje tu disseste que tu veio de avião, então tu não teve a oportunidade de entrar pela Fernando Osório e que tu pudesse me descrever a emoção que é entrar em Pelotas. Sim. Porque tu entra em várias cidades ao redor do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, tem uma entrada digna, né, cara? A nossa entrada ali é uma vergonha, cheia de buraco, um letreiro acanhado. Mas qual é a sensação, cara? Depois de viajar ao redor de todo o mundo, assim, voltei a Pelotas. Como é que tu sente? Como é que é encarar e ver os mesmos buracos de quando tu era prefeito? Nos mesmos lugares. Só um pouquinho. Nós tivemos um monte de chuva aí agora, cara. Se tu anda pelos bairros, é impressionante, meu irmão. Parece safari, alagado, o troço é louco. Não tem umas patrola pra mandar lá do governo pra cá, porque aqui nós só temos uma. Mas o problema é que não é só a patrola também, na verdade, Pedro, porque o problema é não consegue, quando chove, estraga tudo ao mesmo tempo. E tem chovido muito, muito mais do que... Assim, tem sido recordes de chuva. Setembro, outubro, novembro foram, pelos dados científicos, aí os meses de maior volume de chuva que se tem registro no Rio Grande do Sul. Desde 1916 que se tem registro, você tem um volume de chuvas muito maior do que já se observou nos outros períodos. Então, o grande desafio do prefeito é, quando choveu na cidade toda, estragaram todas as ruas ao mesmo tempo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 patrolas, você sai para arrumar, vai arrumando, tá arrumando, quando conseguiu consertar 50%, vem chuva de novo, estraga tudo de novo. Mas é que aqui tem uma na colônia e uma na cidade, pelo que eu sei, o resto é tudo estragado. Não sei os números de patrolas que estão. Na nossa época a gente tinha conseguido colocar uma por distrito, né, nos diversos distritos, 8 nos distritos da cidade, e mais as que atendiam a zona urbana. E aí o problema da zona urbana de Pelotas, pelas deficiências econômicas da nossa região, que infelizmente acabou empobrecendo historicamente, não vou entrar aqui numa análise mais profunda. Na minha época, não sei como é que está agora, mas na minha época, 40% das ruas da cidade eram sem pavimentação aqui em Pelotas. 40%. Quando eu falo isso para qualquer pessoa fora da cidade, as pessoas ficam muito impressionadas. 40% das ruas da cidade, você tem bairros inteiros do Getúlio Vargas, do Pestano, do Laranjal, né, do Barro Duro, enfim, entre outros bairros, da Vila Governaço, a outros tantos locais, que são sem pavimentação. Então, bom, e para fazer pavimentação, você precisa fazer drenagem, esgotamento sanitário, não é? Vai ali, toca um asfalto por cima, você tem que fazer drenagem, esgotamento sanitário, você tem que fazer base, subbase, não sei o que, tudo mais para poder fazer, então, colocar a pavimentação. Agora ainda o asfalto ficou mais caro, porque desde depois da pandemia. É uma dificuldade enorme para poder resolver as questões de infraestrutura da cidade, com um orçamento muito restrito. Então, tem muita demanda e pouco recurso a Prefeitura de Pelotas para poder fazer frente a todos os seus desafios. De Pelotas, de retornar, de ver o estado econômico de desenvolvimento que a gente está hoje, comparado às outras realidades que tu te confronta aí. Claro que a região sul tem uma dureza maior, né? A gente tenta fazer, como eu disse, tanto é que fomos criar questões da nossa própria formação. Aliás, quando eu vou falar também sobre Rio Grande do Sul, para o governo federal, lembrar os ministros sobre as dificuldades do Rio Grande do Sul, digo, olham para a região sul do Brasil como uma região, aqui está resolvido, nós vamos cuidar de outras regiões que têm mais problemas econômicos. Eu insisto sempre em lembrar, olha, peraí, o Rio Grande do Sul tem situações muito particulares. Em primeiro lugar, porque como fomos região de disputa entre portugueses e espanhóis na expansão de fronteiras aqui, primeiro se ocuparam as regiões do Pampa, assim, ou dos campos mais planos, né, da região sul, inclusive por estratégia de ocupação para forçar fronteiras, né, das linhas portuguesas, coloca grandes campos, né, grandes fazendas com mão de obra escrava. Então metade da população de Pelotas era, no século XIX, negra escravizada. E isso tudo deixa suas marcas até os tempos atuais. Tanto da questão da miséria e da pobreza, que se estabeleceu depois que o país aboliu a escravidão e não deu nenhuma condição para que aquelas pessoas pudessem ter a capacidade de prosperar, como deram a colonos imigrantes italianos e alemães, que tinham terra oferecida, estrutura e suporte, e não a mesma coisa para aquela população escravizada, recém-liberta, tanto quanto até pela cultura que isso estabeleceu. Afinal, de certa forma, trabalhar
pesado, né, era um trabalho para a população negra, né, os olhares de quem estava na elite dominante. Então você tem uma consequência que deixa as suas heranças até hoje, né? Então não é o governo vem, aperta um botão e resolve, como as pessoas acham. O governo tem que pegar, agarrar alguém pelo braço, vai botar uma que a gente empresa acredita, aqui, nós é que vamos ser capazes de mudar a nossa realidade. Não vai vir o Eduardo Leite mudar a região. A gente ajuda dando instrumentos, né? Faz alguma obra que seja importante, alguma intervenção, mas nenhuma obra sozinha resolve. Eu acredito muito assim, né, que a gente precisa... Por que eu tenho feito muito esforço também, como eu disse aqui, para... é um investimento da beira do canal lá, da Estrada do Engenho que está sendo feito, o Parque da Baronesa, mas porque eu acho que a qualificação de espaços urbanos é fundamental, especialmente numa cidade universitária como Pelotas para reter os talentos aqui, entendeu? Eu preciso fazer com que as pessoas queiram viver aqui. Então, se a cidade não estiver arrumada, bem cuidada, nas suas áreas centrais também, então sempre teve aquela briga, quando eu era prefeito, sempre tinha aquela coisa. Só rumo centro. Está fazendo no centro, não está fazendo nos bairros e tal. Tinha sempre essa briga, né? E eu digo, é claro que tem que cuidar dos bairros, a gente se esforça para cuidar dos bairros, mas se a gente não cuidar do centro, que é de todos, a gente perde a capacidade de retenção de talentos, as pessoas quererem viver aqui, isso é essencial economicamente. Eduardo, eu tenho que fazer uma pergunta.